Lid, saí, Lid. Não sei o que aconteceu aqui. Peraí. Nós estamos te escutando, tá, Rosane? Pode ficar. Tá, mas eu não estou conseguindo entrar aqui. Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos a esta sessão de preces e irradiações. A vibração da mente de quem ora tem o poder de iluminar consciências, de clarear discernimentos, trazendo solução para diversos problemas de difíceis aparências. Caros irmãos, sejam todos bem-vindos a esta sessão de preces e irradiações. A prece é o ato de humildade que mais engrandece o espírito. É alimento da alma, como o pão é para o corpo. Quem se afirma na prece não se entrega ao desespero e à revolta. A persistência da fé remove qualquer obstáculo, modifica nossas energias espirituais, fortalecendo a saúde e o equilíbrio. Elevemos nosso pensamento ao nosso Divino Pai, para que nos conceda sua amorosa bênção, nos envolvendo em vibrações de harmonia e luz. Imaginemos a figura serena e iluminada de Jesus, querido companheiro e irmão maior, que possa nos comunicar um pouco da sua mansidão e da sua tranquila fé nesta hora de recolhimento e de prece. Acompanhemos com o pensamento a prece inicial. Acompanhamos com o pensamento a prece inicial. Pai nosso, que estás em toda a harmonia do universo, santificado seja teu nome. Venha a nós teu reino. Que seja feita tua vontade, na terra, no espaço, como em todos os mundos habitados. Dá-nos o pão do corpo e da alma. Perdoa nossas faltas, as nossas impurezas e imperfeições, e dá-nos o sublime sentimento do perdão por aqueles que nos tenham ofendido. Não nos deixe sucumbir às tentações da matéria, às ciladas dos espíritos mais imperfeitos do que nós, mas envia-nos, Senhor, os bons para nos esclarecerem. Que um raio de tua santíssima luz se derrame sobre a humanidade sofredora. Assim seja. Neste momento, façamos uma prece pela família e pelos lares. Vibremos pela paz e a concórdia no ambiente em que convivemos. Mentalizemos nosso lar e nossos familiares. Senhor Jesus, faz de nós instrumento dócil à lei de justiça no lar que nos concedeste na terra. Auxilia-nos na grande escola da família a assumir os nossos compromissos perante a lei de Deus. Utiliza-te de nossa pequena vontade na semeadura do amor, a fim de servirmos melhor nessa oficina de luz, onde lapidamos relacionamentos de existências passadas. Livra-nos dos vícios de toda ordem, que desalinham o corpo físico e desajustam a alma, trazendo dor e sofrimento ao ambiente familiar. Amigo divino, permite que as bênçãos do amor do Pai se juntem ao desejo de nossos corações
e restaurem a alegria e a esperança no centro de nossa família. Ajuda-nos a construir um mundo novo dentro do nosso lar, na comunhão fraternal e afetiva com os nossos companheiros de jornada. Senhor, ensina-nos a mansidão e a candura, para que nossa vida sirva de luz aos nossos familiares, no alvorecer de uma humanidade mais feliz. Oração pelos jovens. Senhor, volvemos nosso pensamento a Ti para suplicar pelos jovens, pelas crianças e implorar Tua misericórdia por aqueles que se deixaram levar pelos insanos caminhos do vício. Por aqueles que agora, na pátria espiritual, jazem inconscientes do seu próprio estado. Por aqueles que abandonaram seus lares e hoje o remorso é chaga viva a invocar perdão. Pai, nós pedimos que a Tua luz seja bálsamo consolador a derramar-se em suas dores, suas angústias, seus desesperos, suas saudades. Que um novo dia possa surgir em suas vidas e, como filho pródigo, possam voltar para Ti, cheios de amor e de alegrias. E que esta nova aurora, a descortinar-se diante de seus olhos, possa ser o marco renovador em sua evolução espiritual. E para os jovens que vislumbraram a luz no caminho, te rogamos, Senhor, força e coragem, esperança e vontade de assim continuar. E ao final de nossa súplica, glorificamos a Tua bondade, desejando que a Tua bênção recaia sobre toda a juventude, sobre toda a garotada do nosso orbe terrestre. E que, ao alvorecer de um novo dia em suas vidas, possam, jovens e crianças, encontrar uma mão amiga que os conduza pela senda do bem, descortinando-se para eles um novo viver, pleno de realizações, de trabalho, de estudo, de alegrias, de felicidade, de amizades, sentindo em Ti, Mestre adorável, o caminho, a verdade e a vida. Que assim seja. Nesse instante, façamos uma oração ao nosso querido Dr. Bezerra de Menezes. Vibremos por todos os necessitados, enfermos do corpo e da alma, para suportarem seus sofrimentos com fé e muito amor. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando os que se tornarem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quanto apelem para teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem como dispenseiro fiel e prudente. Faze-o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras e de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos,
Movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Continuando neste clima de paz e fraternidade, lembremo-nos daqueles que se encontram na pátria espiritual. Senhor, acolhe no mundo maior todos os espíritos que acabamos de lembrar. Sabemos que a lei de justiça alcança a todos e que, ao desencarnar, cada espírito leva como bagagem apenas os valores morais que adquiriu na vida terrena. Pai, tende piedade daqueles que daqui partiram, levando o orgulho e a ingratidão, e conduze-os ao arrependimento e ao reconhecimento de suas fraquezas. Fortalece, Senhor, os que levaram da terra as marcas do amor e da caridade, dando-lhes a paz do coração e incentivando-os a prosseguirem nessa caminhada. Que os espíritos sofredores recebam as suaves vibrações que agora lhes endereçamos. Que nossos pensamentos alcancem a todos, Senhor, aliviando dores e angústias, despertando a fé e refazendo a esperança. Façamos agora uma prece pela harmonia desta casa espírita e pelo fortalecimento dos trabalhadores voluntários. Senhor, ensina-nos a santificar o trabalho nesta casa dedicada ao ideal espírita. Confiaste-nos as tarefas de redenção, e agora nós te rogamos a oportunidade de exercê-las com nobreza e valor. Ajuda-nos a superar as paixões negativas e os desejos transitórios de triunfo, e abrir nossos corações nesta sublime doação em auxílio aos serviços de caridade. Que nos mantenhamos unidos para restaurar a harmonia, dissolvendo os miasmas da perturbação e os germes do desequilíbrio. Que o ambiente dessa casa fique impregnado de elementos curadores e confortadores, revestindo-se de luz intensa. Mestre, permite que prossigamos servindo em teu nome, com vigilância e disciplina, espalhando as verdades da imortalidade e da reencarnação, através do conhecimento que liberta e do amor que santifica. Aproximando-se a hora do encerramento dos nossos trabalhos de preces e radiações, pedimos aos amigos espirituais que aqui se encontram, para em comunhão de pensamento conosco, entoarem a prece de encerramento ao Pai de amor e bondade infinita, para que nos dê força e orientação perfeita para trabalharmos com proveito na sua santa vinha. Prece de agradecimento. Senhor Jesus, enquanto muitos no mundo se reúnem apenas para pedir e reclamar,
Inúmeros irmãos devotados à fé sintonizam contigo e procuram seguir o teu comando. O Espiritismo é a grande luz que desce sobre a humanidade, apontando o rumo de uma nova era. Agradecemos pela permissão divina para renascer nesta época e podermos participar da semeadura da esperança e da luz, oferecendo à humanidade os ensinamentos para um mundo melhor. Queremos manifestar nossa gratidão por esta casa, onde podemos saciar nossa sede de amor e de claridades celestes na fonte inesgotável do teu Evangelho. Celeste amigo, no alvorecer da nova era, já podemos sentir o pulsar do coração divino, estendendo suas vibrações a todo o planeta, prenunciando um tempo de luz, de paz, de progresso e de fraternidade para todos nós. Louvado seja, Senhor. Aproveitando este momento de paz e harmonia, vamos ouvir uma mensagem para a nossa reflexão. No livro Busca e Acharás, psicografia de Francisco Cândido Xavier, uma pequena reflexão, cujo título é Servindo Vencerás, de Emmanuel. Se o momento é de crise, não te perturbes, segue. Serve e ora, esperando que suceda o melhor. Queixas, gritos e mágoas são golpes em ti mesmo. Silencia e abençoa. A verdade tem voz. Paciência constante atrai a luz do céu. Acalma-te, servindo, e vencerás com Deus. E após esses ensinamentos para levarmos para a nossa vida, vamos encerrando essa sessão de preces, agradecendo a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, a Bezerra de Menezes, patrono desta casa, e demais espíritos benfeitores que auxiliaram na realização deste trabalho. Continuemos todos neste clima de tranquilidade, cuidando dos pensamentos e atitudes, para que a harmonia agora conquistada seja mantida nos trabalhos que prosseguem. Permaneçamos em paz. Boa noite, Tânia. Boa noite. Posso Seja começar? bem-vinda, querida. Obrigada. Hoje a doutrinária dessa Tânia, nós estamos com um probleminha, tá? Mas tu pode começar que a tua internet está boa. Nós estamos te escutando bem. Tá ok. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à doutrinária desta noite, cujo tema é a piedade. E nós consultamos algumas obras, como o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, itens 9, 11, 13 e 17. Consultamos também a obra Mãos Marcadas, Diversos Espíritos, que são mensagens de Emmanuel. Consultamos também o Livro dos Espíritos, questão 886, 888A, 888A,
893, 894, 918, 919. Outra obra que nós também consultamos foi Sol nas Almas, pelo espírito de André Luiz e Valdo Vieira, e psicografado por Chico Xavier. Outro livro que nós também consultamos alguma coisa foi o livro Boa Nova, pelo espírito de Humberto de Campos e psicografado por Chico Xavier. Então, nós vamos colocar assim, o que o Evangelho, segundo o Espiritismo, fala sobre a piedade? O que ele diz? E o Evangelho nos diz que a piedade é a virtude que mais nos aproxima dos anjos. Também diz que a piedade é a irmã da caridade e que nos conduz a Deus. Mas o que é virtude? Virtude é cada um dos nossos sentimentos e que somos nós que precisamos desenvolver esses sentimentos que já estão em nós, mas que nós precisamos desenvolvê-los. E cabe a cada um dos indivíduos fazer esse trabalho e deixar se envolver por esse sentimento. E para que nós desenvolvamos o sentimento da piedade, ou a virtude da piedade, que é irmã da caridade, precisamos também sentir compaixão. Compaixão é essa que nós deveremos sentir pelo nosso irmão de jornada, que sofre de males físicos, males emocionais ou ainda males morais. O nosso coração, quando é tocado pelo sentimento de compaixão, se permite enternecer-se diante das misérias, diante das dores dos nossos semelhantes. Não podemos falar sobre a piedade se não citarmos o sentimento de compaixão, que é outra virtude que nós também precisamos desenvolver. Aquele que se permite, que se deixa, que se envolve e se emociona com os nossos irmãos que estão no momento, em momento de desespero, que se sentem infelizes, aproximando-se desses por uma simpatia. Aquele que sente a compaixão, ele vai se sentir atraído por aquele irmão sofredor e vai se aproximar. E através dessa atitude, ele demonstra, portanto, o desejo de fazer algo por eles, fazer algo por aquele nosso irmão que está sofrendo, trazendo a ele, então, a esperança e trazendo a ele também a resignação. Por que ele sente, então, à medida que nós nos aproximarmos de forma fraterna desse sofredor, desse irmão nosso de jornada que está infeliz, por que ele sente a esperança? Por que ele fica resignado? Porque ele está se sentindo tratado como um igual a nós. Ele não se sente, então, nesse momento, abandonado, mas ele está se sentindo um igual a nós. Por isso que a esperança se renova nele. Como diz no Evangelho, somos filhos do mesmo Pai, amparados não somente, então, através de uma esmola, e sim por um sentimento amoroso, respeitoso, de caridade. Então, mais um sentimento, mais uma virtude
que vem se desenvolvendo junto para que nós possamos sentir e ter piedade pelo nosso semelhante que está passando por momentos difíceis. E esse sentimento é o amor ao próximo, e o amor ao próximo é a piedade. Para isso, nós, além de termos esse amor pelo próximo, nós também precisamos demonstrar, nesse momento, nós vamos estar demonstrando humildade, de nos aproximarmos dele. E a humildade é a virtude que nos dimensiona o nosso real tamanho. Essa piedade que nos sensibiliza, que nos emociona e que nos encanta, fazendo-nos esquecer de nós mesmos, fazendo-nos esquecer o nosso orgulho, esquecer o nosso egoísmo. Mesmo que esse encanto apresente nesse momento, diante desse irmão sofredor, diante dessa infelicidade de nosso irmão, um certo amargor, porque nasce junto a essa infelicidade alheia. Mas é uma forma de nós nos aproximarmos do sofredor, do nosso próximo, e ajudá-lo. Temos aqui, nesse momento, um exemplo de abnegação. Outra virtude que nós precisamos também desenvolver. Um exemplo de abnegação em favor dos infelizes. E essa virtude da abnegação é a praticada em toda a sua vida pelo Divino Mestre Jesus. Sabendo, então, que a piedade é irmã da caridade e que esta não se restringe somente à esmola, mas abrange todas as relações em que nos encontramos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. O sentimento mais próprio para nós fazermos o bem de forma caridosa, isto é, com desinteresse, fazendo bem sem querer algo em troca. Essa é a caridade. É nós nos aproximarmos, ajudarmos sem querer algo em troca. Então, é uma atitude desinteressada no sentido de querer reverter algo para nós também. Portanto, é bom que nós não sufoquemos em nossos corações essa emoção celeste, pois é Deus que está agindo em nós. Não façamos como esses egoístas, endurecidos, que se distanciam dos aflitos, porque a visão das suas misérias, dos seus sofrimentos, por alguns instantes, perturba a sua alegre existência. Sejamos úteis e não indiferentes aos desvalidos, aos sofredores. Não torçamos o nariz diante do nosso próximo porque está mal cheiroso, porque está mal vestido, porque está cheio de feridas purulentas, mesmo porque, quando nós não exercemos o sentimento de compaixão, é possível que ao longo da nossa vida venhamos a passar por situação semelhante. E por que isso? A fim de que nós aprendamos a ser piedosos.
O Espiritismo diz que aquele que possui a virtude adquiriu por seus esforços em existências sucessivas, despojando-se aos poucos, ou pouco a pouco, de suas imperfeições. E acreditem, esse irmão infeliz que está à espera de um auxílio, um incentivo, um olhar piedoso, está ao mesmo tempo nos oferecendo uma oportunidade de nós nos corrigirmos, de nós também ir substituindo uma imperfeição por uma atitude do bem. Ele ainda naquela miséria está nos ensinando. A graça é a força que Deus faculta ao homem de boa vontade para se expungir do mal e praticar o bem. No livro O Sol nas Almas, pelos espíritos André Luiz e Valdo Vieira, psicografado por Chico Xavier, tem uma frase que diz: nenhum coração pode viver sem companhia. Quando soubermos exercer o sentimento de piedade, nós estaremos colocando o amor na posição dos que sofrem para poder servir. Porque nós viemos a este mundo para servir. Quando visitarmos os pacientes hospitalizados com a intenção de dar assistência, evitemos dizer o que o paciente deveria ter evitado para não estar passando por aquela provação. Mas nos coloquemos afetuosamente a ouvi-lo, de forma atenta, valorizando a sua fala, evitando constrangê-lo. Colocando-nos na luta dos outros, conseguimos refletir na maneira ideal de lhes oferecer ajuda. Oremos em silêncio, caso não possamos ter um contato próximo a ele, pois aquele que se encontra nas sombras da aprovação não precisa de nossas dádivas, nem de nossas meras palavras. Ele está à espera tão somente por nosso coração, com ansiedade e o enternecimento de quem aguarda uma luz. Amemo-nos uns aos outros e façamos ao outrem o que quereríamos que nos fizessem. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Neste preceito está encerrado o código do bem. Sigamo-lo. Façamos todo o esforço para seguir por esta linha de conduta. Jesus nos diz em seus ensinamentos que somos irmãos. E ainda diz mais: pensai sempre nisto, antes de repelir os desvalidos. Portanto, devemos amparar a criança abandonada, estender a mão ao velho, sem trabalho, sem teto, sem alimento, sem assistência médica, atormentado por todos os sofrimentos da necessidade, e ainda mais, envergonhados por sua miséria, não tendo coragem de ir mendigar
implorar a piedade àqueles que passam pelas ruas. Ou mesmo no seu próprio lar, com aqueles que, aos nossos olhos, são considerados incorrigíveis, devido aos desgostos que talvez nos venham causar. Sejamos beneficentes, tenhamos bons pensamentos, sejamos generosos. Alguma iniciativa dentro do bem tenhamos diante de situações assim, porque somos seres humanos em evolução rumo à espiritualidade. Temos ainda a piedade filial, que também merece uma fala nesse momento, e que está no mandamento: honrar a vosso pai e a vossa mãe, e que é uma consequência da lei geral da caridade, do amor ao próximo. Porque não podemos amar o próximo sem amar pai e mãe. E o que significa a palavra honrar? Deus nos mostra que essa expressão é necessário acrescentar ao amor o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência, que implica a obrigação de cumprir para com os pais, de forma mais rigorosa, tudo o que a caridade manda para com o próximo. Mesmo que não sejam pais biológicos, mas naturalmente estão no lugar de pai e de mãe, e que têm tanto mérito quanto se fossem os pais biológicos. Devemos não só respeitá-los, como assisti-los nas suas necessidades, oferecendo-lhes o repouso na velhice, cercando-os de caridade, como fizeram para conosco na nossa infância, cercando-os de carinho. Se porventura menosprezaram seus deveres e não são ou não foram para os filhos o que deveriam ser, cabe a Deus puni-los ou não, e não a seus filhos. Não cabe a estes censurá-los, porque talvez eles próprios merecessem que fosse assim. Os filhos devem tomar por regra de conduta para com os pais todos os preceitos de Jesus concernentes ao próximo. A caridade, sendo irmã da piedade, é a obrigação que todos podemos praticar, socorrendo os necessitados, sobretudo aqueles irmãos que estão mais perto de nós, seja qual for a nossa situação econômica. Nem sempre o infortunado pela miséria é vítima do próprio desleixo ou da própria indolência. Muitas vezes são espíritos em provações dolorosas que não conseguiram evitar a miséria nem suportá-la, necessitando de nosso auxílio fraterno. E aí entra a piedade bem sentida, sendo como uma alavanca propulsora da caridade. E muitas vezes, no auxílio ao infeliz, ao desvalido, está o caminho, está a solução
das nossas dificuldades ou dos nossos problemas. É consolando que se é consolado, diz na oração de São Francisco. Aí podemos perguntar assim, mas nós não vamos resolver com a miséria, né? Nós não vamos terminar com a miséria no mundo. É bem verdade que as pequenas ações individuais não resolverão a miséria do mundo, mas através delas, as dores de um infortunado podem ser diminuídas. A fome de um carente pode ser saciada. A solidão de um irmão pode ser atenuada. A alegria do bem praticado está na satisfação daqueles a quem nós auxiliarmos. A beneficência gera felicidade interior e se constitui no melhor caminho para nós nos aproximarmos de Deus. E aí nós temos algumas passagens que eu gostaria de ler para vocês. Neste livro, Mãos Marcadas, no item Serve e Encontrarás, nós temos umas mensagens de Emmanuel, eu vou ler algumas que combinam exatamente com o tema de hoje, a piedade. Se podes observar o patrimônio das bênçãos celestes no caminho em que evoluis, procura o teu lugar de trabalho e serve infatigavelmente ao bem, para que o bem te ensine a ver a fortuna imperecível que o Pai te concedeu por sublime herança. Serve aos semelhantes, ajuda a planta e socorre o animal. Seja a tua viagem por onde passes um cântico de auxílio e bondade, de harmonia e entendimento. E à medida que avançares na senda de elevação, encontrar-te-ás cada vez mais rico de amor, encerrando no próprio peito o tesouro intransferível da luz que te abençoará com a felicidade inextinguível em plenitude da vida triunfante. Emmanuel. E neste livro aqui, Boa Nova, pelo espírito de Humberto de Campos e psicografado por Chico Xavier, no item 23, o servo bom, diz assim: é que Levi conversava com Tadeu, só vou fazer a introdução para entender a mensagem. Levi conversava com Tadeu, eles eram pregadores, como diz aqui no livro Boa Nova, junto ao rio, os assistentes ficavam juntos ao rio, em Cafarnaum. E o Levi discordava de Tadeu, porque Tadeu dizia que todos aqueles abastados deveriam se desfazer de suas riquezas e dividir entre todos. Mas o Levi não concordava muito com isso, porque o Tadeu ele era quase que radical nessa imposição de pensamento. E aí ele encontrou o Simão Pedro e perguntou. Agora é a fala do Levi. E quando o pobre nos surge somente nas aparências, replicava judiciosamente Levi. Conheço homens abastados que choram na coletoria de Cafarnaum, como miseráveis mendigos,
apenas com o fim de se eximirem dos impostos, por interesse. Sei de outros que estendem as mãos à caridade pública e são proprietários de terras dilatadas. Estaríamos edificando o reino de Deus se favorecêssemos a exploração? E o Simão Pedro responde: tudo isso é verdade. Entretanto, Deus nos inspirará sempre nos momentos oportunos, e não é por essa razão que deveremos abandonar os realmente desamparados. Levi, porém, não se dava por vencido e retrucava. A necessidade sincera deve ser objeto incessante de nosso carinhoso interesse. Mas, em se tratando dos falsos mendigos, é preciso considerar que a palavra de Deus nos tem vindo pelo Mestre, que nunca se cansa de nos aconselhar vigilância. É imprescindível não viciarmos o sentimento de piedade a ponto de prejudicarmos os nossos irmãos no caminho da vida. Então, são mensagens que nós podemos refletir. Portanto, para nós adquirirmos a virtude da piedade, precisamos exercitar a compaixão, a abnegação, o perdão, a beneficência. Precisamos domar o nosso orgulho, a nossa ganância, o nosso egoísmo, adquirirmos a humildade e praticarmos a caridade, que é irmã da piedade. E assim, então, com esta reflexão sobre a virtude da piedade, encerramos a doutrinária desta noite, rendendo louvores a Deus e a Jesus, e agradecendo aos bons espíritos encarnados e desencarnados que nos ampararam para que pudéssemos hoje estarmos aqui, e também durante esta doutrinária. Então, nós agradecemos a proteção espiritual, rogamos a Deus que todos nós tenhamos um bom final de dia, um bom final de semana, mantenhamos os nossos cuidados com relação aos protocolos de saúde, temos muitas situações difíceis aqui mesmo no litoral, todo o estado, nada está resolvido. E que Deus nos abençoe, que nós prossigamos nesse caminho do bem e que todos nós façamos o possível para exercitarmos a piedade. Fiquem em paz e que Jesus nos abençoe. Uma boa noite a todos. Que assim seja. Boa noite, Tânia. Muito obrigada pelas tuas palavras, pela tua mensagem. Esperamos vê-la em breve, querida. Ok, muito obrigada. Agora eu quero convidar os irmãos para assistir o vídeo Um Dia com Madre Teresa de Calcutá. Um dia com Madre Teresa de Calcutá. Renovamos nossa esperança de uma vida alegre e feliz. Neste mundo de tanto pessimismo, de exploração das tragédias e das personalidades doentias, trago a você alguns pensamentos de Madre Teresa de Calcutá. Esse espírito bondoso que nasceu na Albânia em 1910
e que viveu na Índia uma das maiores histórias de amor que se tem notícia na face da Terra. Em 1979, ganhou o Prêmio Nobel da Paz e obteve reconhecimento internacional pelo trabalho missionário junto aos milhares de miseráveis que viviam e morriam nas ruas da Índia. Apresentaram a ela algumas perguntas sobre temas importantes e Madre Teresa deu respostas que eu considero das mais relevantes para uma vida feliz. Eu o convido a examinar um pouco do pensamento dessa mulher notável e veja como poderá fazer deste dia um dia feliz. Irmã, qual o dia mais belo? O dia mais belo se chama hoje. Qual o maior obstáculo? O maior obstáculo do homem é o medo. E qual o maior erro? O abandono. Qual a raiz de todos os males? É o egoísmo. E qual a distração mais bela, irmã? O trabalho. O que mais traz felicidade ao homem é ser útil aos demais. E o pior defeito? O pior defeito do homem é o mau humor. Qual é o presente mais belo? Eu acho que o perdão é o presente mais belo que um homem pode dar ao seu semelhante. E o que é mais imprescindível? O lar se constitui na tarefa mais imprescindível ao ser humano. E qual seria a proteção mais efetiva? O sorriso. E o melhor remédio que poderíamos tomar? O otimismo. E qual a força mais potente do mundo? A fé. E a mais bela de todas as coisas? O amor. Ofereço a você esses pensamentos iluminados, que eles possam clarear a sua vida, tornando-a mais bela, útil e amorosa. Basta seguirmos os conselhos de Madre Teresa de Calcutá, preenchendo o nosso dia com paz, alegria, fé, amor e trabalho no bem. É assim que o dia nasce feliz.